Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo em paz? Estamos aqui novamente no Diga aí. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer enormemente a todos os amigos, as pessoas que estão nos prestigiando, assistindo os nossos vídeos, nos dando feedback. Eu fico muito agradecido, muito feliz e que meus amigos e essas pessoas estão participando, nos ajudando a construir esse canal. De coração, e eu estou tomando isso como um combustível para continuar. Hoje, meus amigos, eu vou trazer um tema um tanto delicado, porque ele versa sobre justiça, sobre religião, sobre assistência social, versa sobre pilares importantes da sociedade. E que, de certa forma, esses pilares, digamos que ficaram um pouco trincados com acontecimentos que poderiam ser minimizados ou até resolvidos sem instar a justiça, sem mexer com as organizações religiosas e sem criar dissabores na sociedade. Mas nós precisamos tocar em todos os assuntos de forma verdadeira, de forma respeitosa e com todas as letras. Com todas as letras e buscar as respostas. Né? Fazer emergir a razão. O que nós queremos é criar um debate em que possamos enxergar ao final a razão. Eu vou iniciar com uma frase e no decorrer da nossa fala a gente vai chegar a esse ponto. Eu vou começar dizendo assim: não existe qualquer qualificação das igrejas que consigne a característica de assistência social, sendo apenas reforçada a condição de entidade religiosa. E a partir daí eu quero já fazer uma ponderação, perguntar a você: se alguém lhe disser que as igrejas não têm nenhuma qualificação que a consigne a característica de assistência social, essa colocação para você, ela é verdadeira ou ela não é verdadeira? Há como dissociar a assistência social da igreja, das igrejas? O que fundamentou a criação das igrejas, seja ela de qual culto for? Quando as pessoas buscam uma igreja, o que é que elas recebem? E o que elas vêm a receber? É algo que a ampara? É algo que traz um benefício pessoal? Esse benefício pode ser traduzido como algo social, dada a amplitude? Precisamos refletir sobre isso para poder entendermos o desdobramento dessa coisa. Primeiro ponto, a gente precisa colocar que há em todas as cidades, todos os municípios, principalmente no Brasil, acredito que em todos os países, seja no Japão, na China, agora não mais na China, né, porque religião é proibido, né, na Índia muito, Estados Unidos, enfim, em todos os países, na Europa, na Itália e tal. Sempre houve, digamos assim, um acolhimento das igrejas, das religiões, por parte dos governos, para que elas se estabeleçam da melhor forma possível, para atender aqueles que a procuram. No Brasil, todo mundo sabe, geralmente as igrejas foram construídas em lugares nobres na cidade. Praça da Igreja, quase toda cidade tem a Praça da Igreja. A Praça da Igreja, invariavelmente, é sempre no centro da cidade. Né? Salvador tem 360 igrejas. Né? E São Paulo, cidades que foram construídas em função das igrejas. Templos religiosos, de outras religiões, até de matrizes agora africanas também, temos a Umbanda, que é uma religião essencialmente brasileira. E que por força da nossa Constituição, toda religião ela tem que ser respeitada e é livre
culto de qualquer religião. Então, as cidades, elas, por buscar essa proximidade e pela finalidade pelo qual as igrejas existem, e essa é a cerne da nossa conversa, é que faz com que os governos eles cedam espaços para essas igrejas se estabelecerem, por força do grupo de pessoas, da representatividade daquelas pessoas que professam aquela fé, por força de indicação política, de grandes grupos de pessoas que pedem, e o político sensibilizado cede terrenos, chegam a comprar terrenos para estabelecer as igrejas, seja por necessidade, aí voltando um pouco no tempo, né, quando as igrejas se estabeleceram, que levaram escolas, que levaram hospitais, orfanatos. Então, assim, em todo lugar que a gente vai, a gente tem esse referencial de igreja. Mas o que é realmente a parte mais importante da igreja, digamos assim, que faz com que ela se torne tão importante para a sociedade? Será se é somente os cultos, ou o templo majestoso, ou o templo acolhedor? Porque assim, há de se entender primeiro, a igreja são as pessoas, o templo é o templo. Há uma confusão de entendimento. Mas para esse trato, vamos tratar a igreja como um todo. Os cultos, também os templos, as áreas adjacentes, ou tudo que envolve, né, as igrejas, para que a gente possa ter esse entendimento. Então, assim, precisamos entender se realmente essas organizações religiosas, elas efetivamente elas têm característica de assistência social. Será se tem? Quando a gente faz uma leitura lá no Novo Testamento, na Bíblia, a gente vê algumas recomendações que dizem explicitamente cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, dos mais necessitados, acolher as pessoas que estão tristes. Então, assim, é um trabalho social. Aliás, a igreja primitiva, pelo cristianismo, ela começou dentro dessa missão social. Ela existia por meio dessa função. Os membros da igreja primitiva se juntavam, repartiam pão, doavam e todos se satisfaziam. Viviam em harmonia como irmãos, partilhando do pouco que tinham para que todos tivessem uma vida mais digna, uma vida de amor, fraternidade. É o chamado carisma da igreja. O carisma está aí dentro. Se nós olharmos a doutrina kardecista, eles têm pautado justamente na caridade. Toda a doutrina ela passa de forma muito contundente no quesito caridade. A qualidade melhorar a qualidade de vida do outro, e para que possamos melhorar, devemos ser caridosos para que o outro possa dispor daquilo que não tem para ter uma vida digna. E assim todas as religiões, se fizermos uma pesquisa, até nas religiões indianas, japonesas, os ensinamentos do budismo, eles passam, todos eles, por essa linha da caridade, da doação, da bondade, que é uma forma de expressar o amor que todas elas pregam, que é a essência maior. Então, assim, já que a gente já pode dizer com certeza factual, porque aí é um axioma, que é uma verdade que a gente não pode provar, mas está implícito na existência da igreja. E se está implícito, não tem como ser e deixar de ser. Não há como. A verdade é que há sim a função social na existência das igrejas. Ponto. Não há o que questionar. Mas chegando para este momento, entende-se, e aí são várias correntes do entendimento, aí a gente vai um pouco na seara da lógica jurídica, que você precisa ter a prova material. Ela é mais forte. Ela pode não ser a determinante, mas ela é mais forte. Então hoje a prova material de que uma igreja ela tem o cunho social, ela precisa ter um estatuto que diga, ela precisa ser uma pessoa jurídica, com tudo lá detalhado nas
nas características daquela pessoa jurídica, para que ela possa ser encarada, ser vista, ser realmente aceita como entidade social. Vamos esquecer agora essa questão inicial, o axioma. Não. Vamos agora para o lado material, aquilo que pode ser provado. Então, se uma igreja, mesmo fundada nos fundamentos do carisma da caridade, da servidão e do amor, se ela não tiver no registro, constando a atividade ou uma atividade, ela não é classificada. E assim, esses entendimentos são levados, muitos ao pé da letra, de tal forma que, em determinado momento, a mão pesada da lei, ela vem e aí ela começa a colocar toda digamos assim, a burocracia como determinante para que aquela religião, aquela igreja, ela tenha ou não a qualificação. E essa burocracia, ela pode servir tanto a favor como contra. Nessa cidade de Senhor do Bonfim, no ano de 2019, 2017, o então prefeito Carlos Alberto Lopes Brasileiro, ele mandou um projeto para a Câmara para que fosse doado um terreno para uma igreja, a Igreja Evangélica Deus é Libertador, ali no Jardim Aeroporto, terreno com 800 metros quadrados, para que lá se estabelecesse um templo dessa igreja. Esse projeto de lei foi enviado para a Câmara e foi aprovado. E aí, no dia 3 de julho de 2017, o então prefeito fez, ficou estabelecido em lei essa doação. E a igreja prontamente foi lá, porque inclusive na lei que instituiu essa doação, a lei 14.408 de 2017, ela no artigo 2º, no artigo 1º ela faz a doação, e no artigo 2º ela cria a condicionante, que o terreno ora doado deverá ser destinado exclusivamente à construção da sede da Igreja Evangélica Deus é Libertador, sendo que, caso não concretize a referida construção no prazo máximo de 2 anos, o terreno objeto de doação será revertido ao patrimônio do município. Os membros da igreja receberam a doação e aí começaram a construir, dentro do prazo para cumprir a legislação. Chegaram a construir praticamente 100%, digamos assim 95%. Aí começaram a ter cultos, aquela coisa toda. Funcionar efetivamente, precariamente, mas já estava funcionando, tendo culto, respaldado na lei, essa coisa toda, tudo certo, Porém, em 2019, o Ministério Público da Bahia moveu uma ação através do promotor de justiça Rui Gomes Sanches Júnior, moveu várias ações, porque essas ações elas questionavam as doações para a Igreja Deus é Libertador, a Diocese de Bonfim, a Igreja Batista Nova Sião, e também pegava também as matrizes de religiões afro, aqui também recebeu doação. E a alegação dele, naquela justificativa que eu li anteriormente, ele fundamentou isso, aspas, a lei orgânica do município determina que os bens imóveis somente poderão ser doados a entidades de direito público e a instituições de assistência social, ainda assim, mediante autorização legislativa e estabelecimento de cláusula de reversão para os casos de desvio de finalidade ou de não realização dentro do prazo de 2 anos.
das obras necessárias ao cumprimento da sua finalidade. Então, a doação só pode ser feita para entidades de direito público e a instituições de assistência social. Aí lá no parecer, que foi manifesto na peça, ele argumentou que não havia nada que demonstrasse que as igrejas possuíam cunho social. Isso levando em consideração o lado estatutário. Porque na questão maior, na raiz da criação das igrejas, é inquestionável a função social. Então, baseado nessa ação, que foi acolhida pela Vara Civil, acabou pedindo o fechamento da igreja. A igreja foi fechada, lacrada. As paredes, as janelas foram colocadas, a alvenaria está lacrada. E aí, a gente faz uma pausa para a gente refletir o seguinte: por que isso chegou a esse ponto? O que foi que faltou? Eu não acredito que o Ministério Público ele tenha alguma predileção religiosa. Não. A função maior do Ministério Público é justamente resguardar todos esses direitos. Olhar para a coisa pública, mas como um instrumento de servidão para a sociedade. Não como um instrumento punitivo. Mas por que chegou a esse ponto? Por que os atores não foram chamados para discutir como resolver? Já que só precisa de um papel assinado por alguém, carimbado, para provar o óbvio. Provar aquilo que já está provado na essência. O que é que ocorre? Nós observamos todos esses fatos e aí começamos a analisar as outras doações também, que seguiram na mesma vertente de questionamento. Mas quais... E as outras doações e as outras doações? Né? Vamos analisar várias doações, porque a gente precisa olhar mais amplo para saber se realmente essa lei, que é a lei orgânica do município, precisa ser observada, se ela está sendo observada, independente de quem seja. Então, nós acabamos encontrando uma lei, a Lei 1097 de 2008, de 19 de dezembro de 2008, que também proposta do prefeito Carlos Alberto Lopes Brasileiro, à época, doando uma área de 1.500 metros para a Promotoria de Justiça Regional de Senhor do Bonfim, Ministério Público do Estado da Bahia, também localizado no loteamento Jardim Aeroporto, em Senhor do Bonfim. Ou seja, a doação da igreja, Deus é Libertador, Jardim Aeroporto. Ministério Público, Jardim Aeroporto. A obra da igreja, quase que terminada. A obra do Ministério Público, eu fui fazer uma visita, tirei uma foto, e tem lá uma foto, uma placa que diz futuras instalações do Ministério Público da Bahia. Tal. Tem uma placa lá. Qualquer pessoa passando hoje lá vai ver essa placa. E cercada com umas folhas de zinco lá e tal. Tá lá. Mas onde é que está o problema? O problema é que essa lei ela é de 19 de dezembro de 2008. E que nessa mesma lei aqui, que faz a doação, diz no seu artigo 3º, caso a sede da Promotoria de Justiça Regional de Senhor do Bonfim, Ministério Público do Estado da Bahia, não seja construído no prazo de 2 anos, o terreno objeto da doação será revertido ao patrimônio do município. Ela foi doada para o Ministério Público porque o Ministério Público ela se enquadra aqui, na parte que diz: a lei orgânica do município determina que os bens imóveis somente poderão ser doados a entidades de direito público. É o caso do Ministério Público. Perfeito. Tranquilo. Certo? E a cláusula de reversão, que é o artigo 3º, como é que fica? No caso da igreja, eles construíram rápido. Aí, eles caíram, digamos assim, caíram
na investigação, e aí não tiveram como contestar documentalmente, né, porque no estatuto, talvez o estatuto não fosse amplo, não tivesse esse detalhamento. Aí o que é que ocorre? Eles construíram dentro do prazo, mas o Ministério Público, desde 19 de dezembro de 2008 até hoje, nunca construiu. Aí, a grande questão, quando o Ministério Público investigou o procedimento da igreja em 2019, né, em março de 2019 saiu a matéria Moralidade Administrativa. Então foi em 2019 que o Ministério Público entrou com essa investigação que fechou a igreja e que proibiu o município de fazer doações a igrejas, por conta da lei orgânica do município, que diz que não pode, só pode para a entidade de direito público e instituições de assistência social. Uma ONG pode. A ONG cuida de animais, tal, pode, porque faz assistência, se tiver lá no estatuto e tal, pode, não tem problema. Mas as igrejas não podem. Pelo menos aqui pegou a Igreja Católica, a Igreja Batista Nova Sião, pegou a Igreja Deus é Libertador e pegou também a Associação dos Cultos de Afros de religiões de matriz africana. Então o que é que a gente observa nesse cenário aí? Quando o Ministério Público fez a investigação, ele já estava em desacordo com a lei orgânica do município. Eu prefiro crer que o Ministério Público, ele passou batido. Eu prefiro crer que o promotor, quando leu o artigo 106 da lei orgânica, ele leu, mas ele se esqueceu que havia recebido uma doação e ele estava em desacordo com a lei. Aí a gente vai lá para a legislação brasileira, que fala sobre prevaricação. Então, de 2008, 2010 para cá, o executivo, os representantes executivos vêm prevaricando, porque eles estão deixando de cumprir uma legislação da lei orgânica do município. Porque fizeram a doação para uma entidade e essa entidade não está cumprindo, não cumpriu. Ela não cumpriu. Aí eu pergunto, é reversível para as igrejas conseguir colocar no estatuto, fazer um acréscimo para que eles possam desempenhar uma atividade social e aí resolver o problema das igrejas e as igrejas funcionarem normalmente, deixar de estar sendo algo na justiça, um questionamento? Teria como? É reversível? E essa doação que foi feita em 2008, nós estamos agora em 2022. É sanável esse problema? Tem como voltar no tempo? O que é que o Ministério Público tem a dizer? Será que se eles realmente entraram no processo de desistência e o trâmite é complicado, está demorando, será que eles já manifestaram por escrito? Já repassaram, retornaram para o município? Será que o município já fez alguma comunicação solicitando a reversão do terreno para o município? O fato é que nós levamos para o setor de patrimônio do município uma solicitação para que eles nos dessem a relação de todas as doações e todas as situações presentes e todas as providências tomadas pelo município com relação às doações, se estão todas de acordo ou em desacordo, e as providências tomadas para não entrar em contradição com a lei orgânica do município. Esse documento eu devo estar recebendo agora. E a partir do recebimento desse documento, nós vamos fazer uma análise, né? Vamos entrar em contato com esses pastores, com o Ministério Público, com o representante do Executivo, através dos órgãos competentes, para a gente apurar realmente o que é que está acontecendo. O fato é que eu entendo que nada disso deveria acontecer. Nem o fechamento das igrejas, nem o atraso na construção do prédio por parte do Ministério Público.
Mas o que é que realmente há? Faltou o quê? Faltou o município fiscalizar a própria lei? Faltou aos vereadores observarem melhor na aprovação de uma lei, fazer uma pesquisa? Faltou ao gestor, quando quis fazer a doação, através do seu jurídico, fazer essa investigação para saber se aquelas igrejas elas tinham documentação suficiente para poder receber aquela doação? Afinal de contas, onde está o problema? O fato é que, em última instância, os culpados estão sendo aqueles que receberam. São as pessoas. Nós temos, de um lado, o órgão municipal, doador. Do outro lado, o órgão judicial, Ministério Público. E no meio disso tudo, estamos nós, as pessoas, os fiéis, os contribuintes, sem uma resposta que resolva essa situação que não foi causada por nós. Nós vivemos num país rico em burocracia. Mas eu acredito que, se houver menos burocracia e houver vontade de resolver, os problemas se diminuem. Os problemas se tornarão ínfimos. O fato relevante nisso tudo é que a sociedade precisa estar atenta, porque até mesmo os órgãos que fazem o controle, eles também erram, eles também pecam. Eles também fogem da sua função maior. Agora fogem porque nós não temos o botão regulador de tudo. Nós vivemos numa sociedade de ajustes, pesos e contrapesos. Quem controla a sociedade? Se há alguém que controla a sociedade, quem controla esse controlador da sociedade? Se nós nos abrirmos para o entendimento maior de tudo isso que é um grão de areia nos problemas, a gente conclui que nós precisamos evoluir um passo gigante. Crescer no entendimento. Crescer na busca do entendimento. E crescer também no respeito daquilo que é a coisa pública e a finalidade pela qual ela existe. O Ministério Público não é reflexo de um erro desse. Ele é vítima de si mesmo. Mas ele pode minorar, diminuir, quase que deixar de existir problemas a partir do momento em que criar mecanismo com que a sociedade se autorregule. Antes, o entendimento. Antes de tudo, o entendimento. O Ministério Público precisa abrir uma lacuna para sanar esses problemas que aqui estão, com essas igrejas construídas, para que elas tenham paz e tranquilidade para ela exercer a sua função maior, o seu carisma. E ele, por si mesmo, também buscar saber até que ponto ele está dentro da lei e até que ponto ele saiu dos ditames da lei e voltar a se enquadrar. Nesse caso aqui, eu acho que é mais fácil reverter o quadro das igrejas do que voltar no tempo para que o Ministério Público cumpra a lei orgânica. A mesma lei que fez com que proibisse o município de doar e proibir os cultos na igreja, mandar lacrar e fechar, é o mesmo que diz que o Ministério Público está em desacordo com a lei. Isso tudo poderia ser evitado. A sociedade está alerta, a sociedade está buscando a razão. Estamos vivendo num novo tempo, tempo de informação, tempo de verdade, tempo do cidadão. Então, cidadão, vamos ser cidadãos, cidadãos com C maiúsculo, mas cidadão com civilidade, cidadão que busca a paz e a serenidade, mas também que busca a justiça. Que nós tenhamos inteligência e tranquilidade e serenidade para questionar e que os órgãos tenham respeito e tenham hombridade para responder. Eu fico aqui, meus irmãos, com mais esse vídeo e muito grato por vocês estar me prestigiando. Estamos iniciando nesse canal, mas vamos trazer sempre temas importantes, temas relevantes
e temas que a gente possa ao final buscar uma solução. Esse foi o nosso papo de domingo aqui no Diga Aí.